Pronto, o núcleo de investigação é modelação, ordenamento e planeamento territorial. Eu gostava de falar sobre as origens, não muito tempo, mas é importante que também tenham consciência que este núcleo nasce com a reforma, foi feita no Centro de Estudos Geográficos e, portanto, que deu lugar a um conjunto de núcleos de investigação, mas vem o corpo, um corpo importante ainda dos docentes e investigadores mais antigos, vêm dos estudos para o planeamento regional e urbano que foram fundados pelo professor Jorge Gaspar e, portanto, traz o lastro e a obrigação de manter o planeamento territorial vivo no Centro de Estudos Geográficos. Assim, um dos nossos principais objetivos é exatamente a investigação fundamental e aplicada em análise espacial avançada, modelação e avaliação nas temáticas do ordenamento e do desenvolvimento do território. Naturalmente que, sendo um núcleo com uma componente muito importante de aplicação e de uma base metodológica também de aplicação muito forte, não pode deixar de ter reflexões teóricas, nomeadamente a reflexão teórica na componente metodológica e na componente de inovação aplicada. Mais específico, temos feito trabalhos, e já teremos a oportunidade de ver depois mais à frente, que envolvem a questão da reestruturação económica e social, formular também diagnósticos ao nível europeu e nacional, estudamos subtemas como mobilidade, comunidades sustentáveis, saudáveis, regeneração urbana, uma vasta diversidade, não só temática, mas também de escala, uma vez que se trabalha muito pela escala urbana, mas depois esta escala urbana passa à escala regional ou passa à escala dos subsistemas, dependendo da temática que estamos aqui a envolver. Temos também uma vasta tradição na história da política de coesão e da avaliação das políticas europeias. Há um perfil de valorização e de avaliação de vulnerabilidades humanas e sociais em particular, uma vez que há um grupo que trabalha muito as vulnerabilidades, de onde temos a Sandra, não é? Os riscos que trabalham mais as outras vulnerabilidades, não deixando de trabalhar também as humanas e as sociais, mas têm um foco maior nessa dimensão mais física, e naturalmente que trabalhamos em cenários e, portanto, é uma das componentes fortes do núcleo de investigação. De momento, compõem o centro 16 investigadores integrados de doutorados, embora seja importante também clarificar que nem todos estão a 100%. Portanto, o núcleo tem também esta tradição de haver cooperação entre núcleos e, portanto, temos pessoas que não só pertencem aqui ao MOPT, mas que acabam por colaborar com outros núcleos de investigação. Nomeadamente, podia citar aqui o caso do Territur, do turismo, e o caso do Riscame. E, portanto, sendo estes 16 investigadores, em ETIs o número é menor, mas são estas as pessoas que aqui temos, e dos quais, neste momento, temos 3 investigadores, ou, aliás, 4, uma em transição para professora, mas 3 investigadores com contrato. Dos investigadores integrados não doutorados, nós estamos com 18, ligados aos projetos de investigação, às dissertações de doutoramento, mas os estudantes a trabalhar também nesta temática, depois em teses de doutoramento e em teses de mestrado, são em número mais elevado, não integram desta forma, de forma formal, o Centro de Estudos Geográficos, e a chegar para 2024 temos o Miguel e o Rafael que se vão juntar ainda a este grupo. Temos 7 colaboradores, foram pessoas que trabalharam connosco de forma mais direta e que agora ainda mantêm ligação pela ligação às suas instituições e que obviamente ainda participam, sobretudo em alguns eventos que nós organizamos e em algumas publicações conjuntas. O que é que fazemos aqui no caso do MOPT? Bom, como eu vos disse, o foco do MOPT tem a ver com o planeamento e, portanto, ele é de alguma maneira transversal. O perfil das pessoas também é bastante transversal e para esta apresentação eu estive a fazer o exercício de tentar pôr aqui uns clusterzinhos e tentarmos perceber que grandes grupos é que tínhamos. Que não foi um exercício fácil,
nomeadamente porque aquela bola muito grande que está ali podia ainda ser maior, que era a da informação, monitorização, avaliação de políticas e governação. Foi ali buscar um bocadinho de espaço à política de coesão, comércio e serviços, economia regional, e cá embaixo à paisagem, áreas rurais, montanha, agrossistemas e também ao risco, mas também se podia esticar ali quase com um fiozinho com uma ligação que era à saúde e epidemiologia, que era à mobilidade e à questão da transição à sustentabilidade. Ou seja, estes são os grandes grupos, que é para nos ajudar a perceber um bocadinho que tipo de projetos é que temos, mas há aqui uma componente de forte desenvolvimento regional, uma forte de monitorização e de avaliação de políticas, uma forte na área da paisagem e nestes sub-áreas ligadas também às áreas rurais, aos espaços rurais e aos agrossistemas, e um pouco temos uma dinâmica de risco sísmico, também é de uma colega que partilha o seu trabalho com o Riscame, a questão da mobilidade e da transição, os temas nesta transição para a sustentabilidade, nomeadamente circularidade e energia, e depois uma emergente, que já não é tão nova assim, mas tem vindo a afirmar-se, a dimensão da saúde, com a saúde global, uma componente de epidemiologia e a saúde urbana. Temos ainda alguns colegas e com uma aposta forte também na questão do género, um trabalho na área do género, e uma relação com o tema do ensino, nomeadamente a revisão de manuais. Bom, eu pus aqui em síntese, tentei pôr aqui alguns números, só para termos uma ideia do que é que fazemos. Em termos de projetos, o período de 2018 a 24, eu já incluí aqui os que vão iniciar, são à volta de 45, os que trazem financiamento, porque depois têm outros que vou-vos acabar por explicar que são com a relação com a universidade, que como não estão a considerar financiamento em termos de centro, mas também são ligações, e até dezembro era mais ou menos 1.600.000, e agora 1.700.000, e agora com a entrada dos 3 novos projetos, que temos 2.200.000, que temos gerado de financiamento. As nossas fontes de financiamento são também bastante diversificadas, uma forte dependência também com a DG Régio, com contratos diretos ou com indiretos, através de um perfil de projetos que já vamos ver, a e-grants, os Horizons ou os H2020, fundações e depois projetos a nível nacional que também são financiados ora pela Fundação La Caixa, ora pela FCT ou pelas prestações de serviços, com também uma diversidade de entidades dependendo dos temas que trabalhamos. Bom, então eu peguei naquelas bolinhas que estavam lá no início e tentei arrumar aqui os projetos para vocês também poderem, só pelos títulos, disputar aqui algum interesse, que dependendo das vossas áreas também o que é que pode ser mais interessante para as pessoas, porque seria muito difícil de falar de indivíduos, é mais fácil falar de projetos, e depois os projetos têm pessoas associadas e naturalmente são essas que vos depois interessam, com certeza, para parcerias futuras. Nós temos tido um forte perfil de trabalho com o programa ESPON, com a monitorização europeia. É uma tradição que já vem de 2009, ainda com o EDEC, e fomos mantendo uma forte participação. E depois, isso também se acaba por refletir com as contratações com a DG Régio, e também há alguns nesta área mais da parte económica, da economia, comércio e serviço e economia regional, nomeadamente o que se pode aqui citar como 2 projetos FCT, que são feitos em colaboração com outras entidades. Como vos referi, a questão da saúde tem vindo a ganhar aqui algum peso, e, portanto, há uma diversidade grande, quer em termos de fontes de financiamento, são projetos nacionais que vieram via FCT para a parte da epidemiologia, quer depois alguns outros que se têm vindo a diversificar, que estão a entrar na componente da saúde urbana e da saúde global. Não posso deixar de destacar o projeto Emotional Cities, coordenado pelo professor Paulo Morgado, numa parceria com a medicina, mas que também tem um conjunto vasto de parceiros,
e que é coordenado a nível, neste é mesmo uma coordenação do IGOT, é uma coordenação do Centro de Estudos Geográficos, e que, ao tempo, pela inovação do tema, naturalmente, suscita bastante interesse. No fundo, é compreendermos como é que podemos mapear as cidades das sensações e como é que estas sensações nos podem, dos sentidos e das sensações, e como é que com este conhecimento nos pode ajudar a planear em termos urbanos cidades mais amigas ou cidades mais saudáveis para os seus residentes. Ainda agora aqui foi mais difícil porque não é fácil meter um sticker no grupinho que é só informação, monitorização, avaliação de políticas e governação, porque em alguns casos são muito puro isso, mas noutros têm temas associados. Aqui, como devem compreender, há uma componente forte também da ligação à paisagem, às áreas rurais, aos agrossistemas, e aqui a importância é fundamentalmente a prestação de serviço, ou seja, trabalho que é angariado a nível nacional. E, portanto, aparecem-nos aqui vários exemplos, entidades diversificadas, como a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que a maior parte de todos os membros do Terra conhece muito bem, Ministério das Infraestruturas e Habitação, a DGT, e, portanto, há aqui também um trabalho que tem-se mantido, não é? Porque era uma característica que o núcleo traz, já do período anterior a 2018, que se tem mantido e que é relevante do ponto de vista da visibilidade também da instituição. O outro grupo agora é um bocadinho ao contrário, pus aquela bolinha maior relativamente à questão da paisagem, mas não deixa de ter a componente, de alguns casos, de monitorização ou de avaliação associado, e, portanto, aparecem-nos aqui desde o projeto de alguém mais jovem, como o ACRO-Decifer, até algumas prestações de serviços, como o Observatório do Sol, e o estudo de avaliação de risco sísmico e de tsunami no Concelho de Oeiras também, e 3 action costs, que estão muito ligadas a esta dimensão da montanha e da paisagem, e ainda o projeto que está aqui, Montland, assinalado, que também é um projeto de um dos nossos investigadores mais jovens. O grupo da mobilidade, que não é só mobilidade, ficou aqui agrupado mobilidade, transição para a sustentabilidade, onde se envolvem aqui depois também a componente da circularidade e da energia. Tem, neste momento, entre 2018 e 2024, estes projetos são financiamento da FCT, foram financiamento da FCT, o em curso, que é um Horizon, que está ligado à cidade dos 15 minutos, um trabalho que foi relacionado com a CCDR Algarve para a definição da estratégia do Programa Operacional 21-27 ou 22-27 e uma recente aprovação da Fundação La Caixa, Care for Food, que também entra nesta dimensão. Temos ainda 3 projetos, um agora em curso ainda, os 2 outros já estão concluídos, o Lawzone, que correspondem a ligações à IT Mobility, portanto, como é a universidade que mete a candidatura ao financiamento, está associada à Universidade de Lisboa, mas as instituições participantes, neste caso, são 2 investigadores desta instituição e deste núcleo de investigação, que são os representantes do IGOT nestes projetos da EIT Mobility. Relativamente ainda ao tema que referia, das últimas bolinhas, o género, temos tido uma tradição muito forte já desde finais do princípio de 2007, 2008, tem-se mantido com uma regularidade importante, assinalável, e, portanto, estes são 3 projetos, com 2 com financiamento bastante, com financiamento, desculpem, com financiamento bastante razoável, foi coordenado pela professora Margarida Queiroz, aliás, da nossa linha, coordenação da linha 5,
e depois mais 2 participações. E, claro, não posso deixar também de referir que há alguma preocupação e tem-se mantido esta ligação à revisão de manuais por parte de investigadores do núcleo, que continuam a colaborar na revisão de manuais para o ensino secundário. Bom, publicações, só gostava, eu não tenho, gostava imenso de vos apresentar trabalhos e algumas publicações, não dos mais velhos, mas dos jovens, mas às tantas era capaz de ficar muito extenso e fazer escolhas não era fácil num momento destes. Faço uma sugestão para um dia mais tarde repetirmos estes círculos, este ciclo, mas se calhar com apresentações dos mais novos, e talvez isso fique de forma mais equitativa do que eu agora estar aqui a fazer escolhas, porque obviamente todos aqueles que nós vimos ali mais jovens, uns que são membros não integrados, ou são membros integrados, aliás, não doutorados, mas há outros que também colaboram nos doutoramentos e nos mestrados do Instituto que têm tido uma boa performance de publicação. Não estão aqui os artigos todos de 2023, que eu não os consegui, mas para já estávamos aqui com 115, 40, estou a falar dos indexados, claro, 40 livros, capítulos de livro, um terço em colaboração com investigadores de outros núcleos. Quer dizer que estamos muito abertos a trabalhar com outras pessoas e, portanto, agora também estamos muito abertos a trabalhar com pessoas que não sejam do Centro de Estudos Geográficos e que sejam de outras instituições. Será muito favorável, com certeza, esse reforço. Temos ainda, há aqui muito pessoas com uma forte ligação a painéis de avaliação, mas penso que não é o fórum para discutir isso, mas as redes sim, as redes são importantes referirmos. Não sei se agora estão aqui todas, eu escolhi aquelas que são mais comuns aqui na nossa conversa. A RIDOT é a Rede Ibero-Americana de Ordenamento do Território. A CPNet é uma rede de avaliação de política de coesão que funciona ligada à Regional Studies Association. Participamos também na Unite, neste momento, com um projeto sobre mobilidade, é o SLAMP, e, portanto, está com uma parceria forte também com mais 5 instituições. Depois temos aqui a assinalar a participação de investigadores na rede de saúde, na rede MOV, no Colégio Tropical, do Colégio F3, e, naturalmente, ainda temos as Cost Actions, que estão ali referidas, já foram referidas anteriormente, e que também podem ser entendidas como uma forma, entre aspas, flutuante de rede, não é? Porque são redes do momento, mas são importantes também para encontrarmos parceiros. E gostaria ainda de dizer que não é o fórum para isso, mas que há uma diversidade enorme de mestrados no Instituto de Geografia, mestrados e doutoramentos no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e alguns neste momento também já associados às redes. É estas redes que estamos aqui, nomeadamente à rede MOV, e portanto o IGOT a partir da rede, para além dos doutoramentos do Colégio Tropical, que está em discussão, o doutoramento do F3 e aqueles mestrados que eu referi da Rede MOV, que são 3 mestrados internacionais com financiamento da EIT. Outra coisa que fazemos muito bem, portanto é mais um estímulo, é um convite, aliás, nas nossas reuniões tenho fartado dizer isto, que era muito importante arranjarmos o evento anual do Terra, e com cada eixo era podia ser uma das nossas linhas temáticas. Fazemos organização de eventos com muita frequência e associados a instituições relevantes na temática, associações relevantes na temática e, portanto, é um convite também a fazermos coisas juntos e a se juntarem até nós. E ficava por aqui, eu não falo muito mais. Tá, muito obrigada a todos.